Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas. Eu estou trazendo uma série de vídeos, meus amados, vocês que me seguem no YouTube, ao qual eu estou explicando sobre aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Eu quero explicar para os meus ouvintes, aqueles que me seguem, que não são muitos, mas graças a Deus que eu já tenho alguns seguidores, que você vê muitas mensagens de estúdio no YouTube que fala muito sobre os predestinados para a vida eterna. Aqueles que são eleitos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então, hoje eu estou mudando de posição. Eu quero explicar também para vocês sobre os destinados, que é predestinado, que são aqueles pré-chamados, pré-eleitos, pré-escolhidos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Pelo propósito de Deus, trouxe aqui para essa terra para participar de carne e sangue, e quando cumprir aquele propósito que é determinado para cada um, o espírito volta ao pó, ou a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Eu falei investido. A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E os destinados, esse não tem espírito, eles são carne. Eu vou mostrar para vocês nesse estudo. Eles só são carne. E o que te leva à ressurreição é o espírito e o que são carne. Não tem jeito. Ele já nasce condenado. Os que não têm espírito, os que não são de Deus, ele já nasce condenado. Os filhos de Deus, eles já foram escolhidos antes da fundação do mundo para vir para aqui. Eles são espírito com carne. E os destinados, que não são filhos de Deus, eles não vieram antes da fundação do mundo. Eles vieram depois da criação do mundo. Eles nasceram de Adão e Eva. Como também os predestinados escolhidos para a salvação, nasceu também de Adão e Eva, como está escrito lá em Romanos 9, se eu não me engano é o versículo 21, tá? 21, que da mesmo barro Deus fez um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Esse mesmo vaso é Adão e Eva, o mesmo vaso, que é desse vaso porque saiu todo a geração. Então saiu uma geração para a honra e outra para a desonra. A geração que é para a honra, os filhos da salvação, os filhos de Deus, eles nasceram carne e receberam o Espírito de Deus. E o outro, que é só carne, ele nasceu carne, mas não recebeu o Espírito, não teve o privilégio. Ele é filho da desobediência, filho da mentira. Deus conhece, eu não conheço, você não conhece, mas Deus sabe, tá? O qual é que tem o DNA da verdade e o DNA da mentira. Aqueles que saíram com o DNA da mulher são o filho da mulher, ao qual Deus botou inimizade sobre as duas sementes. Não nasceu do mesmo ventre, da mesma barriga? Nasceu. Deus colocou inimizade entre um e o outro. Isso é tão real que quando cresceram, logo o filho da perdição matou o filho da salvação. Só que esse plano de Deus jamais foi destruído. Porque aí nasceu Sete e deu seguimento à geração abençoada. E o de Caim já nasceu uma geração macabra que foi dada origem por Cão. Né? Passou por dentro da arca, porque é espiritual. Você vai olhar, não é carnal. Passou por Cão, tá? E seguiu os filhos da perdição. Por mais que eles são carnais,
mas eles tiveram esse privilégio de passar e entraram na graça e estão aqui. Tá? Se você olhar o mundo, você vai ver como é que está este mundo, que eles passaram ou eles não passaram. Tá? Então, eu quero mostrar para os irmãos hoje, tá? Que todo mundo não é filho de Deus. Você lê a Bíblia com atenção, olhando nas entrelinhas, tá? Que a gente lê passando por cima de tudo, como que lê o jornal, você vai saber o que é, mas não sabe discernir, tá? Você não sabe discernir o que é que aquilo está falando. Você não sabe examinar. Deus manda examinar a Bíblia, não é somente ler, é examinar. E se você examinar olhando na entrelinha, você vai ver que nem todo mundo é filho de Deus, como está escrito lá em Mateus 15, versículo 13. O que está escrito lá? Mateus 15, 13. Está escrito que, tá? Que todo a semente, tá? Que não são de Deus será arrancada e jogada fora. Tá? Arrancada pela raiz. Toda a semente que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso já vem daquelas duas sementes que estavam na Eva. Né? Que Deus botou inimizade entre uma semente e a outra semente. Não foi assim? Eu coloco inimizade entre uma semente e a outra semente. Tá? Que o Caim matou Abel, é a mesma semente que Jesus está falando cada frente através dos discípulos. Tá? Que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e jogada fora. Essa planta faz parte daquela semente. É o vaso de desonra. Então não dá para a gente passar por cima da palavra de Deus e querer colocar a nossa própria palavra, meu amado. Então você vai ver nesse estudo hoje que há pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus. E essas, ninguém pode fazer nada. Elas já nascem praticamente condenadas. Vou fazer uma breve confissão. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, me encontro na Tua presença, meu Deus. E quero, Pai, que Tu, Senhor, me use neste momento. Tá? E que você, o Teu Espírito, penetre dentro do meu espírito, Pai. Para que eu venha trazer uma mensagem, uma palavra, um estudo, Pai, para esse pessoal entender e libertar aqueles que estão escravizados pela religião. E trazer esperança àqueles que foram mortos, Senhor, dentro das igrejas, dizendo que para eles não tem mais jeito, tá? Muita gente está aí fora, ó Pai, morto espiritualmente e fazendo muitas das coisas erradas, que achando que para eles não tem mais jeito, então não importa mais a vida. Tem gente que passa isso pela cabeça. Então eu peço, Pai, me use, Pai, para despertar este povo, Senhor, para eles saberem e entenderem, ó Pai, que para eles tem jeito sim, Senhor. E eles pararem de fazer tudo aquilo que é mal, ó Pai, e voltar à realidade, vir para a Tua presença de novo, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Entendeu? Irmão, para a gente fazer um estúdio desse, a gente passa tempo. Fazer um estúdio, para me falar sobre filhos da perdição, eu escuto grandes pregadores, conferindo a Bíblia, respeitando cultura, história, remetente, destinatário e remetente. Porque, meu amado, se você lê a Bíblia e você não respeitar a cultura e a história, o destinatário e o remetente, o ano que aquilo foi escrito, que você levanta hoje pelo o Google, é fácil de você saber as coisas, tá? O dicionário lhe explica, tá? Você diz que não. Como que a Bíblia vai dizer? Meu filho, pelo o Google hoje é fácil você descobrir a realidade e a verdade bíblica. E não é mentira. O pessoal seu, ele vai fundo dentro das histórias, das culturas, faz levantamento e descobre, meu amado. Acredita nisso. Tenha fé. E nós temos que respeitar isso. A história, a cultura, o remetente, o destinatário e o tempo que foi lido. Para quem foi lido o destinatário, para quem foi lido. A Bíblia não foi escrita no Brasil.
foi escrita para o pessoal que tem outra cultura, naquela cultura. Se você não respeitar aquela cultura, você vai escravizar o teu povo. A igreja está escravizada por não respeitar história e cultura. Remetente, destinatário e o ano que foi escrito. O livro do Novo Testamento, ele foi escrito antes do ano 70 e depois do ano 30. Depois do ano 30. Foi que Jesus, quando ele veio como filho de Maria, levantou os 12 apóstolos e os 12 apóstolos escreveu os livros históricos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois que ele morreu e ressuscitou, ele trouxe Paulo, e Paulo foi que trouxe o Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento você divide ele em duas partes, no livros históricos para os judeus, que é no caso Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro e Tiago. Esses vieram para fazer a transição da lei para a graça e pregar sobre a tribulação, sobre a vinda do Messias que já estava na terra e explicar sobre o reino de Deus junto com Jesus. Essa era a mensagem. Que o pessoal, quem não cresce nos apóstolos, eles iam estar condenados à grande tribulação. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê é condenado. Condenado à grande tribulação. Porque a salvação dos escolhidos, dos eleitos, foi antes da fundação do mundo. É condenado à tribulação. O fim do mundo que eles pregavam naquela época era o fim daquela geração. Não é esta geração, é o fim daquela geração. Você não pode trazer para hoje. Isso tudo já aconteceu. Então, o que é que os apóstolos pregavam? Sobre o reino de Deus e a vinda de Jesus, do Cristo. Porque Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado e voltado. Ele estava pregando sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus foi no ano 70. Lê o livro de Mateus 24, do 1 ao final. É tudo para aquela geração. A queda do templo, a vida de Jesus, o fim do mundo, a tribulação, foi tudo naquela geração. Não é nesta geração. As igrejas futuristas, ela traz para essa geração de hoje algo que foi aqui, já se cumpriu naquela geração. Entendeu, meu amado? Então, qual era a mensagem dele? Crês que Jesus é o fim do mundo e a volta de Cristo. Mas Cristo morreu, ressuscitou e já voltou. Aí quem lê antes da crucificação, antes da morte de Cristo, vai estar esperando Cristo voltar. Porque você está antes da cruz. Agora eu te faço uma pergunta. Hoje você está antes da cruz ou depois da cruz? Cristo já morreu, já ressuscitou, já morreu, já ressuscitou. Ele já veio. Aí você me perguntou, irmão José, e agora? E nós? Hoje, na graça? Lê lá. 1 Coríntios 15, do versículo 20 em diante, até o 23, 24, que está dizendo lá. Cristo, as promessas, as primícias, a depois nós que somos de Cristo, cada um por sua vez, na sua ordem. Você morreu, corpo volta para o Espírito, volta a Deus. Hoje cada um morreu, voltou para Cristo, os dele. E os que não são de Cristo também não sofrem. Morreu e acabou. Já estão condenados, virou terra e acabou. Não tem espírito para voltar para Deus. Isaac também não fica sofrendo. O fogo que ali fala do Apocalipse é o juízo de Deus que já aconteceu no ano 70. Para os judeus, naquela geração, ele vingou todo, desde Gênesis até aquela data. Amém, meu amado? Entre
no canal Profecias Consumadas com o irmão José Alves Rocha, que você vai aprender muito. E por favor, me ajude, meu amado, assine o sininho, dê o like, tá? Eu não faço questão, se eu quisesse abrir uma igreja, eu abria, mas eu não abro. Aqui eu estou aqui dentro do meu estúdio, sozinho, eu não tenho uma pessoa nem para me ajudar aqui, visualizar aqui a minha filmadora, eu filmando, tá? Mexer aqui no celular para não ficar de pé explicando. Eu tenho que estar olhando de costas para vocês rodando, porque eu sou sozinho. Você sabe por que isso? Porque eu não quero depender de oferta nem de dízimo. Isso não é de Deus. Eu não quero enriquecer a minha vida nas costas de vocês, transmitindo para vocês, levando maldição, devorador, coisa que não existe, que o fim da lei é Cristo. Se o dízimo é lei e o fim da lei é Cristo, não existe mais dízimo. As igrejas vão ir debaixo do dízimo, e pela lei a Bíblia diz que ninguém é justificado. Tá bom, meu amado? Então, eu estou sozinho, eu dependo aqui de... A minha igreja é sem fronteira, sem parede, sem teto, meu teto é o céu, tá? Aonde eu passo, eu prego o Evangelho. Para quem aceita eu pregar o Evangelho, eu falo de Jesus. E aqui os meus seguidores, que eu levo as minhas mensagens aqui no YouTube, para poder eu ensinar, que é a minha igreja. Ensinar para os meus ouvintes, os meus seguidores. Tá entendendo? Não depende, sou aposentado e trabalho, tá? Sou aposentado e trabalho. Eu não dependo. É o meu cantinho aqui humilde, ó. A minha TVzinha aqui, que é o meu monitor, o meu computador aqui, o meu microfone aqui, o meu celular ali gravando, que a minha filmadora é um celular. E amém por isso, sentadinho aqui na minha cadeira, eu sozinho faço tudo para não depender de dízimo. Porque se eu abrir uma igreja, eu vou depender de dízimo, vou depender de dinheiro, e a ganância vem. Eu não vou querer só pagar o aluguel e a conta da água. Depois eu estou com carrão, estou com casarão, estou com tudo, e isso não agrada a Deus. Amém, meu amado? Deus não tem compromisso com isso. Buscai primeiro o reino de Deus. A nossa cidade não é aqui. Buscai as coisas de cima, mas as igrejas buscam coisa de baixo. As igrejas totalmente carnal. Ela só busca... Você já prestou atenção qual é o prazer deles? Se você for crente, não dá o dízimo, que às vezes você está até desempregado. Se você não tiver o carrão e um casarão e não andar de terno e gravata dentro da igreja, você está debaixo de pecado ou você não tem fé, tá? Os maiores dentro da igreja é aqueles que param com o Volvo lá, coloca na frente da igreja, desce lá, o porteiro vai lá, passa um pano, pega você pela mão e a sua família, bota lá dentro da igreja, você senta lá com a carapuça lá em cima, a soberba lá em cima. Tá? Esse para eles é de Deus, é abençoado. Mas eu digo ao contrário, abençoado aquele pobrezinho que não rejeita a Deus, que dá glória a Deus por tudo. Está trabalhando, está dando glória a Deus. Está doente, está dando glória a Deus. Está desempregado, está dando glória a Deus. Esse é o maior do reino de Deus. Não é o seu carrão, o seu casarão, sua fazenda e a sua empresa. Deus não tem compromisso com bens materiais. Deus tem compromisso com tua alma, é com o teu espírito, é com a tua vida eterna que você já tem, já foi comprada por um bom preço. Ele derramou o teu sangue, já perdoou o teu pecado, você é dele. Você não depende de igreja, você não depende de pastor, você não depende de homem, meu amado. Você depende de Cristo, da tua fidelidade, da tua sinceridade e do teu bom exemplo de vida na presença de todo mundo. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer. Isso é ser cristão, não crente. Cristão. Mas, Moisés, qual é a diferença do crente para o cristão? Sim, a diferença é grande. O crente é crente do pastor. O crente é aquele que com a Bíblia debaixo do braço, que todo dia está dentro da igreja, que todo dia está dizimando, todo dia está no monte. O crente é aquele que está jejuando. E o cristão? O cristão é aquele que cresceu em Cristo. É cristão que só cresceu em Cristo. Ele não depende de pastor. Ele não depende de igreja. Ele é sincero. Ele está com Deus dentro dele.
Tá? A igreja é ele. Ele glorifica e fala de Deus aonde passa e não precisa estar dentro de um curral. Esse é crente. Ele é liberto. Jesus nos libertou. Jesus me chamou para a liberdade. Não foi para a escravidão. Amém, meu amado? Vamos lá, meu amado. Vamos começar aqui. Apocalipse 22:15. Fora fica os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual e os assassinos, os idólatras e todos os que amam praticam a mentira. A igreja diz que isso aqui, é que ele tira a salvação. Isso aqui não tira a salvação de ninguém. Eu espero, meu amado, que você não esteja imbuído disso aqui, incluído disso aqui. Que você não pratica isso aqui. Isso aqui é obra dos filhos da perdição. É eles que têm prazer nisso aqui. Os filhos de Deus, eles podem até fazer algo disso aqui, mas eles não têm prazer nisso aqui. Eles se arrependem. Esses filhos de Deus que se arrependem, que apanha na cara e não assassina, e depois está de braço dado com aquele cara até que bateu, ele perdoa e esquece. Isso é o símbolo de Deus, o símbolo do Espírito Santo. Não é porque ele é covarde, é porque ele é guiado pelo Espírito. Já o não crente faz isso aqui, não se arrependimento. Ele tem prazer nas besteiras que faz, nas maldades que faz. Você vai ver lá para frente. Vou mostrar para vocês. Esses que praticam aquilo ali, já são condenados. Condenados. Ninguém pode fazer mais nada. Eles já nascem condenados, destinados à perdição. Eles já são destinados, já nascem destinados. Escuta aqui, João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado. Essa palavra destinado, você só vê para algo mal, tá? Destinado para morte, destinado para condenação, destinado para a perdição, tá? Destinado para a destruição. Você vai ver na frente, para a destruição. Agora, predestinado é para a vida eterna, é para ser filho, é para dar a sua presença, é predestinado. Agora, os filhos da perdição, eles são destinados, não é predestinado. Há uma diferença. Todos que você vê na Bíblia destinado é para a perdição, é para o inferno, sepultura, que é morte eterna. Está entendendo, meu amado? Então, aqueles que têm prazer daquilo são esses que são destinados à perdição. Não é para os filhos da salvação. Mesmo que o filho da salvação faz alguma obra má, mas eles não têm prazer. Já se arrepende, já pede. Aí o valente lá, destinado para a perdição, você é frouxo, covarde. Tá? Não gosto de alguém covarde. Não, meu amado, ele não é covarde. Ele é guiado pelo Espírito. Sabe por que tu é valente e tu não leva desaforo para casa? Você não leva desaforo para casa que tu não é guiado pelo Espírito. Segunda Pedro 2:12. Segunda Pedro 2:12. Fala assim, mas eles defama aos que desconhecem. Defama, tá vendo o que eu estou falando para você? Defama os que desconhecem e são como criatura irracionais, irracionais, porque eles não são espirituais, são como um animal, irracionais, guiadas pelo instinto, viu? Nascida para serem capturado e destruída. Tá vendo aqui, meu amado?
destruída. Lembra que eu falei para vocês que ele também não sofre? Aquilo que é destruído não é sofrer para sempre. Eles são exterminados. Os filhos da perdição, eles são destruídos. Morreu, acabou. A segunda morte, ela aconteceu no ano 70. No grande juízo, no grande julgamento que a Bíblia fala. Foi ali que aconteceu a segunda morte. Não é hoje não tem mais segunda morte. Não tem mais. Hoje, no ano 70, o que é que diz lá de João 5, 28 e 29, né? Que muitos levantarão, vem a hora dos que estão no sepulcro, ouvirão a sua palavra. Muitos levantarão para a vida eterna e muitos levantarão para a vergonha eterna. Então, quando Jesus foi até a parte mais baixa e pregou para os espíritos em prisões, ali foi o grande julgamento. O grande julgamento. Então, depois que ele saiu, vem a hora que os que estão no sepulcro, ouçam a tua voz. Ele chamou, eles ganharam vida e saíram do sepulcro. Lê lá João 5, 28 e 29 e Daniel 12, 1. Eles saíram do sepulcro, receberam a condenação e voltaram morrendo. Estava morto, acordaram, levantaram, receberam a pena e voltaram a dormir para sempre, que foi a segunda morte. Hoje não tem mais segunda morte. Hoje, essa obra já foi feita, o julgamento já foi feito, tudo já foi concluído. Tudo, a Bíblia já foi concluída. Tá? Hoje, a gente nunca mais... aqueles que crêem naquele que enviou, não será condenado e já passou da morte para a vida. Tá? Quando você cai, a carne volta para o espírito, volta a Deus e não há mais nada. Você já voltou para Deus, você não vai voltar mais aqui, meu cara. Não vai reencarnar para voltar mais aqui. Você caiu, a carne volta à terra, o espírito volta a Deus. Hoje é assim, volta a Deus. E de Moisés para cá já era assim. Pode ver que Eclesiastes 12, 7 não é Novo Testamento. Está lá na lei, no Velho Testamento, e já acontecia. A carne volta a carne, o espírito volta a Deus. E continua. Tá? Aconteceu o grande julgamento e continua. Esse negócio de que você pecou, você vai estar morto espiritual. Acabou, não tem mais morto espiritual. Ou você é morto espiritual porque você não tem vida em Cristo. Você é só carne, você é animal irracionais, sem espírito, criado para ser destruída. E o outro para ser salvo e acabou. Não tem mais isso. É heresia das igrejas. Heresias das igrejas. Vamos lá. Romanos 9, 22. Romanos 9, 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Se você for ler a Bíblia do padre Manuel Ferreira de Almeida, que é a Bíblia 100% quase aqui, ou 95%, que é lida nas igrejas, isso aqui vai estar perdição. Né? Que é perdição? É você ir para o inferno, onde o fogo não apaga, e você ficar lá sofrendo para a vida. A palavra original é destruição. Tá? Essa minha Bíblia é NVI Internacional, é a Bíblia que eu uso, é que tem uma das traduções mais certa, também uso a Bíblia de Jerusalém, ou a linguagem de hoje, corrigida, que está lá, destruição, tá? A Bíblia
Padre Manuel Ferreira de Almeida, tem muita coisa que o significado mesmo, mas distorcido para confundir a sua mente, tá bom? Lá está perdição. Aí você diz, você vai estar perdido, vai estar no inferno, onde o fogo não apaga. Não, meu filho, você não vai sofrer, você vai ser destruído. Tá entendendo? Vamos aprender com José aqui, que só tem a 4ª série, tá, meu amado? Só tem a 4ª série, tá? Não olha para os meus erros de português. Tá? Outra coisa, ninguém pode fazer mais nada. Quem nasce perdido é perdido, filho da perdição é filho da perdição, e os filhos da salvação é filho da salvação. Não tem coisa de erguer tua mão, aceitar Jesus e o pastor lhe endireitar. Não tem isso, meu amado. Pastor não tem o poder de consertar ninguém. Quando você procura uma igreja, porque qual é a cultura do Brasil? É aceitar Jesus e ser salvo. Como você é leigo, você coloca isso dentro de você, você está no mundo aí, já é de Jesus, mas não está reconciliado. A palavra que está lá em 2 Coríntios 5 é reconciliar. Tá? A gente pega o ministério da reconciliação. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ei, você que está me ouvindo. Reconciliar é casar? Reconciliar é aceitar? Não. Reconciliar é voltar. Você já era, você se afastou e agora Jesus te ordena, tá? A você voltar para ele, que você já é dele e você está afastado dele. Então alguém se aproxima de você, ele dá a oportunidade para alguém se aproximar e amolece o teu coração para ouvir, porque você é dele. Aí prega a reconciliação e só basta uma palavra, você já volta, você se reconcilia. A mulher, quando se separa do marido, que chega do juiz para dar o divórcio, ele pergunta, vai divorciar ou quer reconciliar? Muitos casais se reconciliam dentro do fórum, não separa. Arrepende ali, vai no conselho do advogado do juiz, se arrepende, tá? A maioria dos casos, outros não quer saber. Já está decidido mesmo, que não é do casamento, assim acabou. Assim é o de Deus. É reconciliar porque você é dele. Não é aceitar, é vir, é voltar. Tá? Voltar. Reconciliar é voltar. Para quem? Da onde você já era. Você é do céu. Você é espírito, você é de Deus e você está afastado de Deus, até mesmo pelo tempo que ficaram debaixo da lei. Então a palavra reconciliação é para aquele que era para reconciliar, voltando para a sua casa, que é para o seu Deus. Isso é reconciliar. E isso não é o pastor que faz. Isso é Deus que faz em você. Mas você não tem sabedoria, você fica, não vê ninguém falando de Jesus, aí você procura uma igreja. Vai lá, meu querido. Bem feito, você não está errado, você se reconcilia, pega a palavra de Deus e depois, quando Deus tirar o véu da tua cara, você faz feito eu. Sai fora. Eclesiastes 7,13. Eclesiastes 7,13. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez todo? Quem pode? Quem pode? Quem pode consertar o filho da perdição, que já foi destinado? Se ele já é destinado, ninguém vai arrumar o destino dele, meu amado. Deus fez tudo, é torto. Porque tudo é pelo propósito de Deus. Tudo. Deus fez o bem, Deus fez o mal. Inferno não existe, diabo não existe. Tudo é Deus. O diabo que bota aí é a igreja, tá? É coisa de Constantino. Vamos lá. Mas, como a religião não acredita que os escolhidos são filhos de Deus, já nasce predestinado à vida eterna, né? A palavra predestinado não é destinado, é predestinado à vida eterna. Isso ali. Mas a igreja não acredita em predestinação. A predestinação, meu amado, você que vai assistir, vir o meu canal no YouTube,
canal Profecias Consumadas com José Alves, você pedir aí, você vai ver todos. Você vai ver os predestinados, tá? Predestinado. Tem de Gênesis, Apocalipse. Em Adão e Eva saíram os predestinados e os destinados. Predestinado foi aqueles que nasceram carne e ganharam o Espírito meio de Deus. E o destinado, que se ganhou o Espírito também antes da fundação do mundo, que foi os escolhidos para passar pela aquela carne, ao qual não teve o privilégio. Os que nasceram destinados. Também nasceu do mesmo Adão, que Deus botou inimizade entre um e o outro. Filho do bem e o filho do mal. A boa semente e a mau semente. Um matou o outro, assim que cresceram. Abel e Caim. Caim matou Abel. Mas não acabou a genealogia. Não acabou o DNA. Porque Sete deu origem. Sete tem a mesma característica, o mesmo DNA de Caim, de Abel. Lê lá a Bíblia. E você viu o que eu falei, né, meu amado? Nasceram ambos de Adão e Eva, os filhos da salvação, eles, Adão e a Eva gerou a carne e Deus colocou espírito. Eles são espírito, tá? Não são carne, são espírito com carne. Ó, presta atenção aqui, ó, João 1:13, que a confusão que as igrejas fazem isso aqui. Eu passei um tempo, de 25 anos, pensando que isso aqui era Jesus. Vou ler para vocês. Era Jesus. Que as igrejas diziam, tá vendo? Aquele Jesus, como carne, tinha mãe e não tinha pai. E como espírito, ele tinha pai e não tinha mãe. Porque ele não foi gerado pela vontade do homem. Aí ele disse aqui, não nasceu da vontade do homem. Mas aqui está, não nasceu? Não nasceu da vontade do homem. É isso que está escrito aqui, vocês que estão vendo? Olha eu com minha varinha, ó. É isso que está escrito aqui, não nasceu? Então vamos ler. Os quais não nasceram, não nasceu, não é Cristo, não é um, não nasceram, não é um, por descendência natural e nem pela vontade da carne. Tá vendo aqui, ó? Eles ganharam carne, mas não nasceram da vontade da carne, tá vendo? Eles ganharam carne, mas não nasceram da vontade da carne. Isso aqui foi Abel, tá? Vontade da carne. Nem pela vontade de algum homem, tá? Mas nasceram, porque Sete deu origem à linhagem de Abel e todos genealogia de Sete nasceram do Espírito, nasceram não da carne, mas do Espírito, que nasceram de Deus, e Deus é Espírito. Está explicado? Quando alguém dizer que isso aqui é Jesus, não, mas nasceram, não pode ser Jesus. Jesus é um, não é um monte. Vamos lá. E aqueles que nasceram, não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Acabei de dizer para você, Deus é Espírito e eles são filhos de Deus. Porque ele já vivia com Deus. Tá? A carne não, mas o Espírito já vivia com Deus. Aí vieram para o que fala aqui, Hebreus 2:10. Tá? Hebreus 2:10, para você explicar. Me perdoa porque eu viro as costas muito para a câmera, que eu preciso de explicar para vocês aqui, tá? Como eu estou sozinho, eu preciso fazer isso, tá, meu amado? Mas um dia eu vou resolver esse problema, tá? Mas o que importa não é eu para vocês. O que importa é esse conteúdo que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Aqui está Hebreus, todos são assim, tá? Às vezes eu perco quando eu boto aqui o capítulo, o versículo, mas eu conheço, tá? Eu conheço, eu leio a Bíblia, tá? Eu examino a Bíblia. Aí eu falo, aqui é livro tal, tal, e vocês notam lá, tá vendo? E vai lá e vai ler para vocês verem, tá bom? Então, Hebreus 2:10 fala assim, ó. Ao levar muitos filhos, tá vendo, ó? Ao levar muitos filhos à glória,
convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento na cruz, o autor da salvação deles, do Filho. Salvação, tá? Salvação pelo sofrimento, a salvação deles, dos filhos, não é de todos. Você vai ver lá, não é de todos, tá? Esse é o meu vídeo de número 3. Você vai assistir os outros, você vai ver. Esses vídeos ele vai até mais ou menos no vídeo 7, tá, meu amado? Você vai entender direitinho o mistério da Bíblia. Você vê no vídeo 1 até o último vídeo, tá? Entra lá e vai procurando que você vai achar, tá, meu amado? Então, ó, ao levar muitos filhos, tá vendo, ó? Muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, dos filhos, não é? Nem todos são filhos, tá? Não é aquele que eles fez torto, tá bom, meu amado? Não é. Vai ver daí. Ainda aqui, versículo 13, ainda de Hebreu 2, fala assim, ó. E também nele empurrei a minha confiança. Novamente, ele diz, aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Lembra que Jesus diz lá de João, né? Todos aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que o Pai me dá, vêm a mim. E os que vêm a mim, jamais lançarei fora. Então, esse é os filhos que Deus deu, tá vendo? Jesus jamais lançará fora, porque eles já vieram, antes da fundação do mundo, já era espírito diante de Deus, ganharam carne e sangue, até voltar de novo, sair da carne e sangue e voltar à glória, à terra de onde ele veio. Entendeu, né, meu amado? Ainda Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Por isso, a razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Está vendo aqui, ó? Seus irmãos, família de Deus. Você, meu amado, é família de Deus. Você não é família do pastor. Não é família da esposa do pastor. Você é irmão de Jesus, tá, ó. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Na carne, Jesus é igual a nós, semelhante aos seus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Você viu lá, eu vou botar para vocês. Jesus é filho de Deus. Se Jesus é filho de Deus e tu é filho de Deus, tu é o que? Jesus? Isso aqui, irmão. Em todas as aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fez propiciação pelos pecados do povo, tá? Do povo, do seu irmão. Tá vendo aqui? Propiciação pelo pecado do povo. Como fala o pecado do povo? É esses aqui, ó, os seus irmãos. Nem todos são irmãos dele. Aqui são os que são espirituais. Deus é espírito. E para você ser filho de Deus, você é espírito. E para ser irmão de Jesus, você também é espírito. Os que são carnais não está incluído. Vamos lá. Efésios 2,19. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros, olha, da família de Deus. Dá um glória aí, meu amado. Aleluia. Dá um glória. Isso não é gostoso?
Nós aqui que não temos confiança, que somos abandonados, que temos que jejuar, que temos que tomar ceia, que temos que se batizar, que temos que ir para o monte, que temos que congregar, ser membro da família de Deus. Mas não precisa de nada disso, meu amado. Você é filho de Deus. Você faz parte dessa família, espiritualmente falando. Ó. Você faz parte dessa família. Nada arranca tudo dentro dessa família. Nada. Os filhos de Deus já foram na cruz abençoados com toda sorte de bênção. Sorte de bênção, tá? E predestinados. Todos os filhos de Deus, eles já nascem abençoados, enquanto o outro já nasce destinado à perdição. O filho de Deus já nasce abençoados. Não é com bem material, meu amado. Vê bem aqui, ó. Efésios 1, 3 a 5. Ó. Efésios 1, 3 a 5. Presta bem aqui atenção, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso... Aqui já é o 3, tá? O 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é bênção material, igual as igrejas aí ficam dizendo, tá? Se você não tiver um carrão, você está amaldiçoado, você está em pecado, você falta fé, você não é de Deus, não. A bênção é espiritual, tá? Espiritual. Nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é salvo, você já é escolhido, você já é predestinado, você já se encontra no céu. Quando o seu corpo tombar, o seu espírito direto volta para Deus. E os seus atos mal da carne, você vai plantou da carne, você vai colher da carne. Você vai sofrer as consequências, mas jamais você vai ser condenado, porque o pecado que trazia condenação, esse é que Jesus já cravou na cruz. E o pecado da carne não traz condenação, traz consequência. Você vai sofrer, mas você já é de Deus. Você já está abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, inclusive a predestinação. Amém? Versículo 4. Vamos lá, para você entender bem. Versículo 4. Vamos. Porque Deus nos... Está vendo aqui, ó? É uma das bênçãos que está incluída lá, tá? Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Vocês que criticam nós no YouTube. Você diz que nós não sabemos nada. Que nós estamos blasfemando contra Deus. O que você vai fazer dentro da igreja? Erguendo a mão, aceitando Jesus para a sua salvação, que você já foi escolhido nele antes da criação. E hoje você tem que aceitar ele? Não. Se você estiver lá fora dele, você tem que reconciliar. Reconciliar não é aceitar, é você voltar da onde você era. Lembra que está lá em vídeo do Apocalipse 3, 20? Lembra de onde tu caiu? E volte a praticar as primeiras obras. É isso que você tem que fazer. Lembre de onde você caiu e volte a praticar. É isso que está falando ali. As primeiras obras. Não é aceitar. É lembrar e voltar. É reconciliar. E isso, se você for para a igreja e reconciliar, amém, meu amado. Mas se você entender e ser forte, não precisa. É só o Espírito Santo está gemendo dentro de você, te orientando. Ouça a voz do Espírito. Pare de beber. Pare de brigar dentro de casa com a sua esposa. Para de reclamar. Para de usar droga. Dá uma volta por cima. Começa a orar. Compra uma Bíblia. Ou ganha. Vai ler a Bíblia com a sua mulher. Se você não sabe ler, compra, vai para o YouTube, meu amado, que eu estou muito uma TV, que é Smart TV,
e vai ouvir os pregadores lá, e você vai fazer o culto dentro da tua casa, e Deus vai falar com você? Se tu é o templo de Deus, Deus habita em você, você está com o Espírito Santo, então usa dentro da tua casa, meu amado. Tu é a casa de Deus. Jesus é a pedra de esquina, não é da igreja, não. Jamais Jesus estará sentado debaixo de uma massa. Ele é a pedra de esquina dentro de cada um de nós, vivo, se mexendo, mexendo dentro de você, gemendo, te orientando. Ouça a voz do Espírito. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você já é o escolhido antes da fundação do mundo. Ninguém vai te chamar mais, ninguém vai te ganhar mais para Jesus se tu é dele, meu amado. E ninguém lhe arrebata da mão dele. Versículo 5. Em amor nos predestinou. Olha, isso aqui, ó, é para tudo que é bom, para tudo que é de Deus, para tudo que é né? Predestinado, pré-escolhido, pré-chamado, tá? Então, em amor nos predestinou, tá? Chamado pela antecedência. Antes de antemão, antes da criação, você já foi escolhido e predestinado para sermos adotados como filho, por meio, tá vendo? Filho, por meio de Jesus, irmão dele, de Jesus Cristo, conforme o bom propósito. Tudo é um propósito de Deus, tudo. Deus sabe o ano que você vai nascer, a família que você vai nascer, o que você vai fazer, o que você vai ter e quando você vai voltar para ele, tá? Não passa disso, tá bom? Não passa disso. Jó 14:5, fala isso, tá? Lê lá, Jó 14:5. Os meses, os dias, o ano, tá tudo contado. Não passa disso, tá? Conforme o bom propósito. É tudo pelo propósito da sua vontade. Essa é a vontade de Deus. A predestinação é vontade de Deus. Escolheu é vontade de Deus. Dá nós a vida eterna é vontade de Deus. É por isso que ele é bom. Mas na religião é uma mistura de obra do judaísmo com obra da graça. Isso não arruma nada. Não arruma nada. No ano 70, meu amado, no ano 70, Jesus já tinha morrido ali pelo ano 33, ressuscitado, já tinha tirado a lei, mas o templo continuava de pé. O templo caiu no ano 70. A lei já não tinha mais validade. A lei já tinha sido anulada. Mas os sacerdotes, mesmo que não prestavam mais para nada, continuavam oferecendo os sacrifícios que não tinha mais nenhuma validade. Nenhuma validade. Eles continuavam. Viu? Só pararam de temar. E isso, meu amado, atrapalhava o caminho dos santos. O que quer dizer o caminho dos santos? A entrada definitiva da graça. A graça já estava determinada, já estava funcionando para uns, mas não 100%, porque o templo de pé, os sacerdotes, atrapalhava. Vamos ver aqui? Hebreus 9, 8 a 10. Hebreus, e vermelho aqui é os capítulos, Hebreus 9, 8 a 10. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo de pé.
o primeiro tabernáculo. Então, o caminho dos santos ainda não tinha se manifestado, porque os sacerdotes estavam atrapalhando ao povo. Tá? Então, o povo não sabia o que queria. Versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios, tá vendo aqui, ó, oferta e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência aperfeiçoada e limpa. Já não podia dar, porque já estava determinada. E eles continuavam oferecendo aqui as ofertas e os sacrifícios, igual as igrejas hoje. Aquilo que os rituais que é feito nas igrejas, os cerimoniais, não servem mais para nada. Mas elas continuam dando, atrapalhando a liberdade que Cristo nos deu. Paulo diz isso. Vamos lá. 10. Era apenas prescrições que tratava de comidas e bebidas, né? Comidas e bebidas, Santa Ceia, tá? Comidas e bebidas, Santa Ceia, e de várias cerimoniais, acabei de falar para vocês aqui, dos cerimoniais, da purificação com água, batismo com água, essas ordenanças, não é isso que é ordenança? Ordenança exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Cristo caiu, a igreja acabou. Cristo ressuscitou, tirou. E eles continuavam falando aquilo que não valia mais. Só valeu até o tempo da nova ordem. Cristo morreu, ressuscitou, tirou. Não existe mais nem igreja. Vamos lá. Ainda, Colossenses 2, 20 a 23. Colossenses 2, 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencesse a ele, se metendo a regras? Pela morte de Cristo, nós já fomos mortos pelos nossos pecados. Já foi tudo morto. Nós hoje somos mortos. A nossa carne para Cristo, ele não vê a carne. A nossa carne de Cristo hoje já é morta. Morta. Pela morte dele. Já é morta. Então nós não precisamos mais de regra. Que já é morto. Pode comer, pode beber, não. Para Deus nós já somos. Nós continuamos fazendo isso aqui que estamos na carne. Mas para Deus nós estamos mortos. Já não vale mais nada aquilo que a gente faz. Não precisamos mais de viver debaixo de regras. 21. Não manuseie, não prove, não toque. Não corte o cabelo, não vai jogar o futebolzinho, não bote bermuda, não pode ouvir certas músicas, né? Aqui não manuseie, isso aqui tudo, não manuseie, tá? Não prove, não pode comer, tal coisa, não toque nem nada, tá? Isso, agora vê o que é isso, tá? 22. Todas essas coisas estão destinadas, lembra que eu falei para você, destinado a perecer, pelo uso. Pois se baseiam em mandamento e ensino humanos, de homens, tá? Era de Deus até a vinda de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou, agora os homens continuam, não é mais de Cristo. É eles que continuam fazendo aquilo que já foi tirado. Tá? Não serve mais para nada. Vamos lá, versículo 23. 23. Essas regras têm, de fato, aparência. Não é certeza, tá, meu amado? É aparência de sabedoria com sua petência, religiosidade, tá? Religiosidade. Aonde faz essas coisas proibindo, tome isso, bebe aquilo, é religiosidade. Vai pro monte, não corta o cabelo, faz numa ceia, jejua, isso é religiosidade.
As igrejas são carnais e religiosas. A religião que matou Jesus continua, tá? Falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum. Não tem valor. Aquilo, essas coisas, esses cerimoniais que é feito dele, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não serve para nada. É tudo perdido. É o sangue de Cristo, não é? Veio e acabou. Acabou. Esses cerimoniais que não têm valor são, na graça, batismo, Santa Ceia, campanha, jejum, a obrigação de ir a um templo, você não é mais obrigatório, quer ir lá, vai, mas não pela obrigação, né? Feito por, a templo feito por mão de homem, tá? Feito por mão de homem, dízimo, né? Pagar voto, isso, essas trocas com Deus não vale nada. Deus não é Deus de troca. Ai, vai jejuar para você queimar a carne, é uma troca. Vamos para o monte orar, buscar Deus, que quanto mais Deus, quanto mais poder, troca. Deus não é Deus de troca. Deus não é Deus de troca. Deuteronômio 4. Né? Se dízimo é lei e vocês vivem debaixo da lei do dízimo, então você tem que manter isso aqui, ó. Deuteronômio também é lei, tá? Vamos ver o que é que ele diz. 4:2. Nada acrescentam às palavras que eu lhe ordeno. Nada acrescente. Palavra que eu te ordeno. E dela nada retire. Nem acrescente e nem diminua. Nem acrescente e nem retire. Nem acrescente nem diminua. Mas o que é que usa dentro da igreja? Se você está tanto, você vai ganhar tanto. Quanto mais sacrifício, quanto mais poder. Nem acrescente nem diminua, meu querido. Deus não quer nada disso. Nem acrescente e nem retire, nem diminua. Isso é a ordenança de Deus. Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Igreja, preste atenção, lê a Bíblia, meus amados. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, o poderoso e terrível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Mas as igrejas só vivem metendo vocês debaixo de suborno. Meu irmão, é um bolo que vai cortar um pedaço, é o preço de um que você compra na padaria, os crentes vão mostrar fé, compra aquilo para mostrar que tem fé. Tá? É uma cantina que um pastel é o preço de 10 pastel fora. Suborno. Deus não aceita suborno. Deus não aceita suborno. Nem parcialidade, nem suborno. Meu amado. Quando aquele dizer para você, dê 1.000 que você vai ganhar 10.000, suborno. Deus não aceita suborno. Nem que diminua e nem que acrescente. Deus não aceita. Deus não aceita. Olha, meu amado, faz 2000 anos que Jesus morreu, tirou a lei, perdoou os pecados e continuam as coisas tudo do mesmo jeito. A igreja batendo forte, dizendo que nós ainda estamos debaixo do pecado. E aí ele diz que Deus é mentiroso. 1 Coríntios 15:3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados.
Mas se você está dentro de pecado, Cristo não morreu. Então Cristo vai ter que voltar para ser crucificado só por causa de você. Agora veja, cada um que está em pecado, o mundo está debaixo do pecado. Quantas vezes Cristo vai ter que morrer? E tem outra coisa, meu amado. Igreja que todo culto diz que nós somos um pecador miserável, que você é um pecador miserável, que você tem que fazer os rituais, os cerimoniais. Se você não tiver enquadrado dentro ali de dar o dízimo, de congregar, tarará, você está dentro d'água. Se você discutir com seu marido, você está em pecado. Se você fazer algo, alguma coisa, uma mal resposta, você está debaixo de pecado. E se tu adulterar, aí que desgramou mesmo. E aí foi que desgramou que tu está morta mesmo. Então, depois ela disse assim, ó. Cristo veio no piscar de olho, como relâmpago. Então, meu filho, nenhum crente vai se salvar. Não vai ter tempo de perdoar os pecados. Ou você está dentro da igreja, ou você pode estar em pecado. 90% dos crentes vai ficar. Porque não vai ter tempo. Você está em pecado. E disso veio num piscar de olho, não vai dar tempo de você pedir perdão dos pecados. Isso é uma heresia do cão. Uma heresia. Mateus, isso aqui é Mateus 26, 28, tá? Eu não botei Mateus 26 aqui, tá? Mas é Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, não é de todos. É dos filhos dele, dos espirituais. Esse muito aqui não é todos. É muito, tá, igreja? É muitos. Não é todos. O sangue dele foi derramado por muito. Mas vocês largaram desse chavão de dizer que ele derramou o sangue dele por todos. Agora precisa você aceitar ele, tá? Ele derramou por muito. E esse muito aqui é dele, tá? Não precisa aceitar ele. Precisa os que estão fora reconciliar. Voltar da onde caiu, para perdão de pecado. Já foi derramado o sangue e já foi perdoado do pecado. Então, se ele vir como relâmpago do piscar de olho, eu que creio pela fé, eu sei que o seu sangue cobriu meus pecados, eu tenho certeza da minha salvação. A igreja não tem. Eu creio pela fé. A fé foi implantada dentro de mim. Este sangue cobriu, foi derramado em favor de muito. Eu que gosto dele, que estou trabalhando para ele, sou um desses muitos, já cobriu, me perdoou os meus pecados. Ele pode vir no piscar de olho, que eu subo, eu creio. Agora a igreja não crê nisso, pode estar com probleminha, tá aí, não vai. A Bíblia diz que ele só fez isso uma vez. Ele só fez isso uma vez. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, tá? Na igreja é uma disputa, né? Nem sempre está com comunhão, é um querendo ser maior, é um querendo ser pastor, querendo ser maior que o outro, em cima do púlpito é uma disputa de cadeira, então não está com comunhão. Precisa estar comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, é todo o pecado. Eu já estou nesse meio aí, purificado pelo seu sangue, quando ele morreu, tá? Ele derramou teu sangue por muitos, não foi por dois. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, a fim de que morressemos para os pecados e vivemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram já curados.
pelas feridas dele, já foi feita justiça e já somos curados. Já somos curados. Não precisa ninguém fazer mais nada. A morte dele já me lavou. Tá? Eu já nasci purificado. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. E ressuscitou para nos justificar. Eu já sou perdoado os pecados e já justificado dos meus pecados. Eu não preciso que ninguém faça nada. Agora eu sei, se eu fizer algo errado, eu estou errado, e se eu fazer, eu vou pagar o preço. Mas eu já estou justificado. Deus não vai me abandonar. Vamos lá. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam, olha aqui, lembra que eu falei que nós estamos mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou. Eu não preciso fazer mais nada, já sou perdoado, e isso diz que Ele fez uma única vez, não é muitas vezes, já perdoou todas as transgressões, todos os meus pecados. Eu já não devo mais nada, estou livre. 14. E cancelou o escrito de dívida. Não devo mais nada de dívida, que consistia em ordenança. Então, meu amado, Santa Ceia, a ordenança. Dívida, já foi pago. Batismo, ordenança. Dívida, já foi cancelado. Jejum, lei, ordenança, já foi cancelado. Aceitar Jesus, Ele agora não. É Ele que me aceitou, é Ele que me escolheu, é Ele que me predestinou, que me pré-predestinou, me chamou. Então, eu também estou ausente de aceitar, porque Ele já me escolheu. Já removeu, cravando na cruz. As ordenanças, já está tudo na cruz. Não precisa ninguém fazer nada. A minha tristeza é que o pessoal vê isso aqui e teima igual uma mula. Acho que isso aqui está errado. O pastor aqui está certo com as suas. Olha, meu amado. Cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança, que nos era contrário. Ele os removeu, já tirou, pregando na cruz. Quando ele abriu as mãos, já se foi. Tirou tudo aquilo que você tem que fazer, que você faz hoje dentro das igrejas. Zacarias 3, 9. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olho, e eu gravarei nela uma inscrição. Declararei: o Senhor dos Exércitos removerá o pecado desta terra num único dia. Num único dia. Que dia foi isso? O dia que ele abriu os braços, recebeu os cravos na cruz, que cravou na cruz, ele removeu, ele tirou o pecado da terra. Todos os escolhidos estão libertados, estão salvos. Você não deve mais nada a pastor, a mulher de pastor, a igreja. Você não deve mais nada a ninguém. O seu espírito já está em perfeita vitória na mão de Deus. Não precisa você fazer mais nada. Que Deus abençoe, meu amado. Esse é o terceiro vídeo dessa série, tá? Daqui a pouco eu venho gravar o quarto, em nome de Jesus, tá? O irmão, dê o like, também eu já pedi para vocês, para que o meu vídeo seja expandido, para que essas mensagens cheguem a todo mundo, para que liberte, que dê vida às pessoas que pensam que está morta, uma classe de pessoas que vai roubando, matando, fazendo um monte de miséria, é porque estão desenganados, que eles não tem mais jeito, e eles acham que não tem mais jeito mesmo, e aí disse, minha vida não tem mais jeito, eu vou viver do jeito que o diabo quer. E aí anda
fazendo essa desgraça que está acontecendo no mundo, tá? Mas quando falar a verdade para eles, que para eles ter jeito, que eles não são perdidos porque eles são de Deus, eles vão reconciliar e parar de fazer essa desgraça que eles estão fazendo. Isso eu culpo uma parte às igrejas. Eu culpo sim uma parte às igrejas. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês.